Boa tarde, gente. Nós vamos dar início, então, à palestra com o Kalel. É o nosso segundo dia da EcoWeek, né, que é o evento que a FLUA está organizando. E, no final da palestra, a gente vai ter um sorteio, então fiquem até o final. Tudo bem? Olá, pessoal. Boa tarde, bom almoço. Todo mundo é da UNB? Alguém não é estudante da Ambiental? Tá. Grande mestre Hugo, mais alguns profissionais parceiros. É sempre um prazer enorme estar aqui nessa casa, que é uma das casas que me formou também. Eu sou um egresso da engenharia, um egresso da FT. Estava falando, entrei aqui por esses portões, alugou-se aquele triplex na minha cabeça, né? Porra, tanta coisa que a gente fez aqui. Queria pactuar com vocês duas coisas. A primeira é que eu sou averso à formalidade, então eu vou andar entre vocês, eu quero interagir, eu quero que a gente converse. Só faz sentido se realmente fizer sentido para vocês. Então, só uma palestra chata, que não vai somar nada, não é legal. E a segunda é que eu falo palavrão pra caramba, então me perdoem antecipadamente. Depois a gente toma uma cerveja, toca uma música para vocês. Não se sintam ofendidos. Queria agradecer a FLUA. Acho muito legal quando estudantes se preocupam realmente com a nossa formação, se preocupam com o pós-academia, né? A academia ela acaba engessando a gente muitas vezes, ela traz uma realidade que é super significativa, que faz muito sentido para a construção de sociedade, mas às vezes ela aliena a gente de um processo de sociedade que é muito rápido. Então a iniciativa privada, as outras esferas, as outras estruturas, elas acabam tendo um nível de velocidade muito mais rápido do que a academia. Então, grande pedido para vocês, estejam sempre antenados ao que está acontecendo no mundo. Não fiquem presos a essas quatro paredes, que são magníficas, que são super importantes, mas se atentem ao que está acontecendo, se atentem às outras possibilidades, aquilo que está fora das linhas, aquilo que está fora do que os nossos mestres, do que os nossos professores trazem para a gente. A provocação que me fizeram era que eu viesse aqui compartilhar com vocês como na praia se consagrou o maior evento lixo zero do mundo. Para isso, eu preciso entender um pouco do cenário. Quem é que conhece o Festival na Praia? Pergunta ao contrário. Quem não conhece o Festival na Praia? Legal. Beleza. O Festival na Praia é um projeto fantástico, um projeto com muito orgulho brasiliense e além de ser o maior evento lixo zero do mundo, é um dos maiores eventos de experiência do mundo. Pensa só, um festival com mais de 30 aberturas, 30 dias de festival, que recebe 350 mil pessoas, acontecendo em Brasília. A gente não está falando de um mega evento no Rio de Janeiro, a gente não está falando de um mega evento em São Paulo. A gente está falando de um evento de 350 mil pessoas aqui. Então, isso é muito significativo. E aí a gente entra em algumas outras percepções, mas eu não vou me atropelar, eu vou seguir a lógica que eu tinha pensado. Algumas provocações que são muito importantes quando a gente fala do mercado do entretenimento é que eventos eles são geradores de impacto. Eu acho que toda interação humana ela é uma grande geradora de impacto. Pode ser um impacto positivo, mas normalmente são impactos negativos. Mas nem toda interação humana ela tem a capacidade que os eventos têm de influenciar as pessoas. Para mim, eventos eles são muito mais do que uma entrega de entretenimento. Eventos eles são plataformas. Plataformas econômicas, financeiras. Não à toa, um dos maiores segmentos econômicos no Brasil é o mercado do entretenimento, que movimenta inúmeros bilhões por ano. Mas ele é uma plataforma de experiência, ele é uma plataforma de comunicação, ele é uma plataforma de interação entre marcas e pessoas. E aí, por que não? Por que um evento não pode ser uma plataforma de mudança do mundo? Imagina se todos os eventos do Brasil entendessem que ele tem um papel socioambiental. Vamos escolher qual que é a dor. Vamos lá, você. Que causa socioambiental te dói? Qual que é uma causa? Pode ser social, pode ser ambiental. O que é aquilo que toca o teu coração? O quê? Tanto faz. Perfeito. Essa ideia da finitude, a ideia da escassez, a ideia da guerra, é uma coisa que dói muito para a gente. A ideia de não termos futuros. Pode ser a fome, pode ser o assédio, pode ser a questão dos resíduos.
tem inúmeras pautas que são individuais de cada um de nós. Agora, imagina se a gente escolhesse algumas dessas pautas e elas fossem comuns a todos os eventos brasileiros. Eles fizessem só um pouquinho, que fosse botar R$1 a cada ingresso para comprar comida. Será que a gente não tinha capacidade de realmente mudar a realidade no cenário brasileiro? Cara, eu não sei se é utopia, mas eu acredito muito nisso. E eu tenho visto resultados muito significativos. Projetos como esse, eles são muito significativos. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o CEO de uma empresa de consultoria chamada Iseco. A gente se posiciona de uma forma diferente. A gente não se entende enquanto uma empresa tradicional de consultoria, porque consultoria tradicional nada mais é do que você fazer um estudo técnico e entregar para que aquilo seja implementado. A gente se posiciona enquanto uma empresa de direção de sustentabilidade, porque além de fazer os estudos técnicos, a gente acompanha, a gente dirige, a gente recruta, a gente contrata, a gente faz a parte tática, a gente faz a parte operacional. Então, uma entrega realmente 360, que vai desde a concepção de estratégias ESG, passando pela gestão de resíduos, até mesmo a mensuração de riscos e impactos. Riscos para a marca, risco de impacto socioambiental, os estudos de avaliação de ciclo de vida. Então, uma entrega um pouco além do que a gente entende enquanto uma consultoria tradicional. E quem diabo sou eu, né? Como eu tinha dito para vocês, eu sou um pouco averso à formalidade. Eu sou egresso dessa casa, minha graduação foi aqui, eu sou engenheiro florestal, meu mestrado foi na UNB também, mas, realmente, cara, o que me interessa são essas percepções, essas interconexões, muito mais do que os títulos. Eu prefiro me apresentar enquanto um futurista, uma pessoa que analisa o que acontece hoje para predizer, ou então, pelo menos, para desenhar cenários que sejam diferentes ou que possam ser influídos num curto ou médio período de tempo. Ou como que a gente consegue criar micromudanças que vão escalonar uma mudança concreta e real no futuro. Além do Na Praia, eu dirijo a sustentabilidade de alguns outros projetos no Brasil inteiro. É o caso do show da Madonna no ano passado ou o show da Lady Gaga que a gente vai fazer e vai entregar agora no dia 3 de maio para 1,5 milhão de pessoas no Rio de Janeiro. Dirijo a sustentabilidade do Na Praia, dirijo a sustentabilidade do Camarote Salvador, dirijo a sustentabilidade de algumas turnês, como a turnê de Gilberto Gil agora, de Nath Roots, turnê de Titãs, a do Paul McCartney nos últimos anos. Então, por mais que eu trabalhe com vários segmentos, aquilo que me encanta e aquilo em que eu me especializei foi realmente o mercado do entretenimento. E é nele que eu acabo atuando muito mais. O vídeo não funciona, eu vou pular. Esses são alguns dos números da minha empresa de consultoria dos últimos anos. Então, pós-pandemia, nós executamos 154 projetos de alto nível somente no mercado do entretenimento. A gente tem alguns outros clientes em outros mercados. Foram mais de 2.800.000 quilos de resíduos que foram destinados corretamente, seja para reciclagem ou para compostagem, somente nesses projetos que a gente fez a direção. Foram mais de 25.000 toneladas de emissões de gases de efeito estufa que foram neutralizados nesses projetos. Quase 1 milhão de quilos de alimentos que foram doados. Arrecadamos nos projetos e doamos para quem precisava. São mais de 30.000 crianças que foram impactadas em projetos sociais apoiados, foram 16 projetos premiados e certificados a nível internacional, quase 1.300.000 reais de renda gerada somente para cooperativas de catadores. Isso aqui não são resultados tradicionais de empresas, né? Normalmente a gente fala, pô, eu cresci 300%, eu lucrei tantos milhões. Para mim, o que importa é isso aqui. O que eu consegui, através do meu trabalho, deixar de legado para a sociedade? A grana que vem é boa, é legal, faz todo sentido, mas trabalhar com propósito, trabalhar fazendo algo que mude a sociedade, é algo que tem muito mais resultado, tem muito mais valor para mim do que realmente somente a grana. Mas a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre o Festival na Praia, né? O Festival na Praia ele surge em 2015, com uma proposta muito simples. Vocês já viram que o brasiliense ele tem um fetiche com o litoral, né? Não à toa a gente tem surfista em Brasília. A gente está a quase 2.000 quilômetros da praia mais próxima, mas a gente tem essa estética do surfista do Paranoá, essa lógica de querer sempre ir para a praia. E aí, um grupo de jovens na época, universitários também,
Literalmente, a R2 Produções, ela começou fazendo churrascada de formatura no CEUB. Então, eram 4 moleques visionários fazendo churrasco, fazendo chopada. E aí eles começaram a se perguntar, poxa, e se a gente entregasse um projeto que, muito mais do que de entretenimento, ele ocupasse esse espaço? E se a gente entregasse uma praia para Brasília? Então, não é um show, não é sobre o artista, não é sobre o Jorge Mateus, não é sobre o Caetano Veloso. É sobre a experiência de você chegar numa entrega e você se sentir imerso numa praia. Para quem já foi presencialmente na praia, me corrijam se vocês não tiveram essa experiência, mas por várias vezes você se sente realmente imerso, você se sente num litoral praiano, você se sente numa vilinha, você se sente com o pé na areia. Se você se permite a isso, você realmente tem essa pequena ilusão de que você não está mais em Brasília, mas você está numa costa. Você está curtindo um show numa praia ou algo assim. E foram inúmeras entregas, sempre buscando uma temática diferente. Isso é muito legal. Como que um projeto se reinventa ano após ano, porque você não consegue fazer a mesma entrega. Se você entregar a mesma entrega, se você entregar a mesma experiência, as pessoas não têm mais interesse em consumir aquilo. Então, em 2015, a temática foi praias brasileiras. A ideia era, tipo, vamos transformar em realidade. Em 2016, a gente entregou as praias do Nordeste. Então, foi uma experiência de praias do Nordeste. Em 2017, a ideia era entregar uma praia no litoral mediterrâneo, uma praia grega. E foi nesse momento que eu entro no projeto. Então, em 2015 e 2016, a gente não tem nenhuma ação de sustentabilidade. Em 2017, devido a uma dor, quando eu perguntei para vocês qual que é a dor, o que é aquilo que incomoda vocês? Esse cliente ele tinha uma dor, e a dor naquele momento eram os resíduos. Por quê? Porque no final de 2016, eles se viram com uma montanha gigantesca de material que eles não sabiam fazer. Material cenográfico. Imagina, construir uma praia envolve construir uma praia. Quando você termina um projeto temporário, o que você faz com aquilo? O que você faz com toda aquela madeira? O que você faz com isopor? O que você faz com a lona? O que você faz com os tecidos? O que você faz com o mobiliário? E eles não sabiam o que fazer. E o fornecedor que tinha sido contratado para fazer a gestão de resíduos, sem consultar eles, tacou fogo em tudo. Agora, imagina uma montanha gigantesca de material pegando fogo. Era uma coisa realmente absurda, e essa foi a dor deles naquele momento, que levou a procurar a gente. Eu vinha do mercado do monitoramento ambiental de projetos de infraestrutura. Então, a gente fazia monitoramento ambiental, a gente fazia educação ambiental para projetos de infra tradicional. Hidrelétricas, linhas de transmissão, BRs. Então, literalmente, eu fiz linha norte-sul da Eletronorte por muitos anos, fazendo todo o monitoramento de fauna a, literalmente, projeto de compensação de desmatamento. E eles precisavam de alguém muito técnico que conseguisse equacionar uma problemática de um projeto tão gigantesco. Eu já estava num momento de realmente querer ressignificar minha relação, porque fazer essa entrega para a infraestrutura, cara, ela me doía, sabe? Era muita grana sendo investido em algo que realmente não trazia um retorno significativo para aquelas pessoas impactadas. Teve uma vez que eu me vi com um time gigantesco no Pará, fazendo educação ambiental em colégios. Aí o meu time lá, com muita grana, toda a estrutura, fazendo educação ambiental nas escolas e ensinando as crianças a não soltar pipa debaixo da linha de transmissão. Só que a porra da professora não tinha uma perna e nenhum dos braços, porque tinha sido decepado com um acidente no canavial. Eu tinha grana para impactar a realidade das pessoas, mas eu tinha que ensinar as crianças a não soltar pipa. Aquilo era uma contradição muito absurda. Então, eu fiz essa virada de chave. Em 2017, a gente reestruturou a empresa completamente. Foi meio que maluquice, porque a gente saiu de um mercado que gerava muita grana para ir 100% para dentro da iniciativa privada. Então, a gente parou de licitar, a gente parou de ir atrás de projetos que vinham da iniciativa pública e se estruturou como uma consultoria de impacto social. E aí foi quando a gente entrou no projeto Na Praia. A empresa muda de nome, não é o nome atual, era o nome anterior, nesse momento ela se chamava Neutralize, e a gente tinha uma premissa muito simples. A ideia era como que a gente equaciona essa problemática e como que a gente se torna o evento mais sustentável do mundo.
não tinha benchmark, você não tinha referência. Nesse momento, em 2017, você tinha alguns projetos que falavam sobre algumas frentes, falavam sobre como que a gente envolve os catadores, mas não tinha um coeficiente técnico, sabe? Não tinha mensuração, não tinha plano de gerenciamento, não tinha a certificação, não tinha inventário, não tinha nada disso. Então, por mais que a gente tenha rodado o mundo inteiro atrás desses benchmarks, a gente não conseguiu encontrar nada. A gente teve que desenvolver do zero todo um framework para entender. Primeiro, para mensurar, para dimensionar os impactos negativos, e depois para entender quais eram as ações que a gente já está executando. E aí a nossa grande meta era destinar corretamente 95% de tudo que fosse gerado. A gente está falando aí de quase 300 toneladas de resíduos, que deveriam ser 95% destinadas corretamente. Então, a gente tinha uma fração de 5% para destinar para um aterro sanitário. Isso fez com que a gente tivesse que prototipar algumas coisas muito malucas. Literalmente, chegou no ponto que eu tinha pessoas especialistas em secar serpentina de efeito de palco. Não estava chegando na meta, a gente entendeu que era a serpentina, que sai do palco, que estava indo para a areia e estava ficando molhada, e aí o peso estava sobrecarregando. Imagina, a gente construiu girais para secar a serpentina de palco. Não tinha um dia da semana que eu não subisse numa caçamba com a pá para olhar, olha, isso aqui está errado. A gente teve que formar uma cooperativa, a gente teve que qualificar essa cooperativa, a gente teve que ficar de forma muito incisiva em cima de todo mundo, a gente teve que construir todo um ecossistema, porque a gente não tinha fornecedores em Brasília. Nesse momento, eu não tinha nenhum fornecedor de compostagem. Ninguém pegava resto de comida e transformava em adubo. Para não dizer que não tinha, eu tinha o tio do Alok. O seu Dario, um dos fundadores do Universo Paralelo, ele fazia compostagem de resíduos de um abatedouro. Ele pegava resto de carne de sebo, misturava com matéria orgânica seca para criar um composto para ele, que aí ele utilizava nos projetos dele, principalmente de plantio de grama. Ele não comercializava isso. E ele também não era uma empresa que fornecia esse serviço. Então, através de cruzamentos, a gente chegou no tio do Alok, que topou fazer a compostagem. No outro ano, a gente fomentou o ecossistema, que a gente tinha mais 3 empresas de compostagem. A gente não tinha nenhuma empresa que reciclava vidro. Então, em 2017, a gente pegou... E o Na Praia, até hoje, é isso, né? Uma questão de lifestyle das marcas patrocinadoras. A cerveja é fornecida em long neck. Então, você entra no evento e você tem que beber no vidro. Agora, como que eu reciclo 150, 180 toneladas de vidro numa cidade que não tem nenhuma indústria de fabricação de vidro? Eu tenho que mandar para a indústria. Só que, naquele momento, a gente não tinha o acordo setorial de logística reversa do vidro assinado. Então, não existia obrigatoriedade. As indústrias de bebidas elas não eram obrigadas a dar fomento nenhum, a dar suporte nenhum. Então, eu não tinha um ecossistema montado no Brasil. O que a gente fez? A gente alugou um pátio, armazenou esse vidro até conseguir um caminhoneiro que topasse levar esse vidro para a indústria em São Paulo, e a gente pagou a indústria para que a indústria reciclasse isso. Esse projeto, nesse momento, ele durou mais 8 meses. Então, acabou o evento, eu levei mais 8 meses para conseguir terminar de reciclar o vidro. Não é qualquer projeto que consegue entubar um custo desse, não é qualquer projeto que está comprometido, até porque não existe obrigatoriedade, né? Todo mundo que conhece um pouquinho do nosso arcabouço legal, e sustentabilidade, infelizmente, ela ainda é uma ação voluntária. Ela traz inúmeros benefícios? Sim, mas você tem pouquíssimas imposições. Pouquíssimas imposições. Quando a gente fala de resíduos, a gente fala que a gente é obrigado a arcar com a destinação. Mas arcar com a destinação significa você pagar por tonelada para mandar para o aterro. Não significa reciclar, não significa compostar, não significa mandar para a indústria. E 2017 foi realmente revolucionário. Nós nos tornamos o primeiro evento lixo zero do Brasil. Consequentemente, por ser o primeiro, o maior. Em 2018, outra temática, um projeto mais ambicioso. Em 2019, um outro projeto mais ambicioso ainda. E em 2019, a gente já tinha um ecossistema montado, a gente já tinha um acordo setorial assinado, a gente já tinha outros projetos acontecendo em outros lugares do mundo. E aí a gente provocou todo mundo que a gente conhecia no mundo para que a gente pudesse ter uma métrica
poxa, se o Na Praia não é o evento mais sustentável, não é o maior evento lixo zero do mundo, quem é? Porque eu quero ir lá conhecer para trazer para cá. E aí a gente provocou a Zero Waste International Alliance, é uma aliança global pelo lixo zero. Então, ela congrega organizações no mundo inteiro, associações no mundo inteiro que são responsáveis pelas certificações nos países, são responsáveis pela divulgação do conceito, pela metrificação, pelas metodologias. E aí nós fomos convidados a um evento em Portugal, onde nós fomos agraciados com o título, com o certificado de maior evento lixo zero do mundo, porque em duração, em quantidade de resíduos e, naquele momento, em taxa de desvio, a gente tinha desviado 98% de resíduos no último ano. Ninguém no mundo nunca tinha feito aquilo. Hoje, nós continuamos sendo o maior em duração e o maior em quantidade de resíduos desviados. Ainda bem que outros projetos conseguiram ter resultados melhores em projetos menores. Então, hoje tem projetos que conseguiram desviar 99%. Mas em resultados de geração de 1 tonelada, de 800 quilos. Ninguém conseguiu fazer um recorde desse com uma quantidade tão grande, tão significativa de resíduos ainda. Veio pandemia, e aí o mercado do entretenimento foi o primeiro a parar e o último a retornar. Até hoje, todo o mercado ele sente realmente essa mazela, ele sente realmente as dificuldades que toda a sociedade passou. E a gente não tinha como se reinventar. Foi um momento, não dava para fazer evento online. A gente até inventou algumas coisas, não é o tema de hoje, mas aí, como a gente não tinha muito o que fazer, estava todo mundo meio fudido, a gente inventou um projeto chamado Fome de Música. Vocês lembram dos QR Codes que tinham nas lives? Fomos nós que inventamos lá atrás, numa ideia de, poxa, vamos pegar todo o hall de artistas que a gente conhece e vamos botar eles para fazer conteúdo. E aí começou a fazer conteúdo. Tá, mas e se a gente pegasse e criasse um QR Code para que o pessoal doasse alimento e a gente pudesse doar alimento para quem precisava? E aí a gente abriu, na época, um projeto, hoje está virando uma ONG, e a gente conseguiu arrecadar mais de 10 milhões de reais naquele momento, que foram convertidos em alimento, e a gente destinou para o Brasil inteiro. Não resolveu o problema da fome, mas pelo menos tinha um propósito, né? A gente conseguiu passar aí 2 anos arrecadando alimento e fazendo alguma coisa interessante. Quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de lixo zero, a gente está falando de coisas que são muito especializadas, né? Para a gente, sustentabilidade ela é muito mais do que somente o coeficiente técnico, ela é muito mais do que a questão ambiental. A gente não está falando só de carbono, a gente não está falando só de resíduos, a gente está falando de todos os pontos de contato, todas as interações existentes entre todas as frentes possíveis, entre os clientes, entre as marcas, com o governo. Então, a gente tem aí um rol de interações gigantescos. Então, não faz o menor sentido um evento se propagar enquanto sustentável e só fazer gestão de resíduos. A gente consegue fazer um evento lixo zero que não se preocupa com as pessoas, que não se preocupa com questões como equidade de gênero, que não se preocupa com questões como combate à fome, que não se preocupa com a legalidade trabalhista, com as condições, com o bem-estar das pessoas. Só que esse realmente não é um projeto completamente sustentável, né? Ele tem um viés, tem uma frente, mas não é bem isso. O Na Praia, em 2018, logo depois que a gente teve essa mudança dentro da ONU, saindo dos objetivos do milênio e concretizando a meta da Agenda 2030, a gente mudou o nosso framework para que ele se adequasse às 17 ODS. Fomos o primeiro evento do mundo a atender plenamente com ações em cada uma das 17. Não à toa, hoje, nós somos o único evento no mundo chancelado por uma das agências, a UNFPA, que é a Agência das Populações da ONU. Ela assina hoje como parceira do Festival Na Praia, assina algumas frentes de trabalho nossa, por entender que, depois de tantos anos, a gente atingiu um nível de maturidade significativo suficiente para que a gente pudesse falar sobre isso. Mas é só uma das agências. A gente tentou assinar com o PNUD, com o PNUMA, e eles não quiseram. Então, dentro da própria ONU, a gente tem visões diferentes, mas a gente conseguiu galgar esse título, que é bem interessante. Alguns impactos de sustentabilidade. A gente está falando de 97,92% de reaproveitamento só em 2018. No ano passado, foram 98%. Eu tenho que atualizar essa apresentação. A gente está falando de 7 milhões de litros de água economizados. Isso da pandemia para cá. São 7 milhões de litros que foram reduzidos com ações bem simples. Reutilização,
e equipamentos de eficiência. Eu troquei todos os mictórios do complexo, a gente teve uma oportunidade, a gente ocupava uma área pública que ficava do lado da concha acústica, então, todo ano a gente construiu uma estrutura nova. Pós-pandemia, a gente fez um processo de seleção de áreas privadas, então a gente encontrou uma área privada, que é a área onde o Na Praia se encontra hoje, e a gente teve a oportunidade de construir um projeto. Então, eu não preciso mais desconstruir os banheiros. Antes a gente precisava desconstruir tudo. A gente tinha que entregar a área limpa. Agora, banheiros, praça de gastronomia, tudo isso foi construído e a gente não precisa mudar. O que a gente fez? Criou premissa simples. Mictório masculino. Por que eu preciso de água num mictório masculino? Não preciso. Eu substituí todos os mictórios masculinos por mictórios secos. Só com isso, desse cálculo, a gente está falando de 1,3 milhões de litros de água que eu economizei, porque pensa só, 350 mil pessoas, a gente tem um cálculo exato de quantos homens. E a gente também tem uma premissa de confiabilidade muito alta. Conhecem a Orion? A Orion é uma grande construtora aqui de Brasília, foi nossa parceira na construção, e junto com eles a gente desenvolveu inúmeros sensores de IoT para que a gente pudesse mensurar e ter esses dados. Então, a balança da cooperativa que pesa os resíduos para reciclagem, ela está ligada a um dash online. Então, eu recebo o peso de cada um dos resíduos na hora que ele é pesado. Todos os hidrômetros do complexo estão ligados a um dash online, então eu recebo o consumo, e aí eu consigo chegar literalmente nesses cálculos, nessas inferições que possibilitam que eu tenha dados realmente precisos, com uma metodologia muito séria, para que depois eu possa apresentar isso sem risco nenhum. A gente está falando de 436 toneladas, então 436 mil quilos de alimento. Segundo a metodologia do Mesa Brasil, que é o programa de alimentação do SESC, e é o nosso parceiro, que é responsável por destinar esses alimentos, a gente recebe, mas num processo de transparência, nós não destinamos nenhum quilo de alimento. Por quê? Poderia ter um coeficiente político, poderia ter um coeficiente de preferência, de individualidade. A gente preferiu procurar uma terceira parte, uma parte idônea, para que ele gerisse toda a destinação. Então, todo alimento que a gente arrecada, a gente passa para o Mesa Brasil. O Mesa Brasil tem hoje quase 170 organizações do DF cadastradas, e aí ele define tal, vão receber esses alimentos. E aí, na metodologia deles, 436 mil quilos de alimentos complementam mais de 2 milhões de pratos de comida. Então, foram 2 milhões de pratos de comida que somente um evento em Brasília conseguiu gerar. Isso gerou algum custo para o evento? Nenhum. Não custou nada para a gente. A única coisa que a gente fez é criou um benefício, que todo evento faz, que para cada meia social, você tem que levar 1 quilo de alimento. O público doou alimento, a gente, às vezes, coloca... Atualmente, a gente tem R$1 a mais em cada ingresso, que a gente também transforma em alimento, e a gente consegue ampliar esse impacto. Mas a ideia é, isso não gerou nenhum custo, e a gente criou um impacto social altamente significativo. E a gente gera, nesses últimos 3 anos, mais de 150 mil postos de trabalho. São postos de trabalho intermitentes, por isso que não são empregos contínuos. Mas são 150 mil postos, mais ou menos 50 mil postos para cada edição, de pessoas que têm um trabalho durante 3 meses. Cada abertura de show, a gente tem entre 3 e 4 mil pessoas trabalhando. Então, são 4 mil pessoas trabalhando para que aconteça um único dia de show. É um impacto muito significativo e muito interessante. Nessa lógica, a gente galgou e chegou realmente a esse resultado muito significativo de ser o maior evento lixo zero do mundo. Não foi nada fácil, a gente está falando de 1,2 milhões de resíduos que foram devidamente reciclados. E agora pensa só, pensa nas fragilidades sociais que a gente tem. A gente está falando de uma problemática que não é equacionada. Não existe hoje uma equação efetiva que resolva a problemática dos resíduos. Porque quem acaba resolvendo, quem acaba gerindo esses resíduos, são uma parcela mais vulnerável das pessoas que a gente tem na sociedade. O tal do catador, o cara que está numa cooperativa, normalmente é a pessoa que ela tem uma empregabilidade tão baixa que ela não se consegue se colocar em outra posição. Egressos do sistema prisional, pessoas com problemas intelectuais, pessoas que não conseguiram se posicionar de nenhuma forma, acabam se submetendo a condições de trabalho precárias,
para que consigam tirar a sua renda, consigam tirar a sua receita, lidando com aquilo que a gente não quer mais. O que a gente faz com lixo? Ninguém arrisca? Essa é a resposta mais comum. Lixo é uma coisa que joga fora. Por que a gente fala de lixo zero? É possível a gente fazer um projeto sem gerar lixo nenhum? E aí? Na verdade, é possível gerar um projeto que não tenha lixo nenhum. A gente gera resíduos. O tal do lixo zero, ele parte de uma premissa muito simples. Ela é uma ética muito simplista, mas muito fácil de botar na cabeça das pessoas. A partir do momento que a gente ressignifica a nossa relação com a palavra, que a gente ressignifica a nossa relação com aquele material, a gente começa a equacionar uma problemática. Lixo a gente joga fora, por mais que seja sabido por todo mundo que não existe fora, né? Talvez o Elon Musk resolva isso para a gente, bote o nosso lixo dentro das naves dele, leve para Marte, não sei. Mas hoje a gente não tem essa problemática. Todo o material durante quase 50 anos que foi gerado em Brasília foi colocado num lixão a céu aberto, que fica do lado de uma unidade de conservação aonde está o principal manancial, a principal fonte de água potável do plano piloto. E aí a gente tem alguns negacionistas que garantem que não tinha percolação nenhuma. Pô, 50 anos botando meleca ali e não tem percolação para o lençol freático. A gente não contaminou a água de Brasília. Tá ótimo. Ninguém consegue provar, não tem nenhum estudo que prova isso, mas está ótimo. Tanto é que agora a gente tem realmente um aterro sanitário controlado, a gente parou de alimentar o lixão da estrutural. Mas pensa só, a gente jogou fora esse material, a gente fez bagunça. Se eu mudo a minha relação, se a partir do momento eu começo a perceber que aquilo que não tem valor mais para mim, não necessariamente é um item sem valor. Pode ser um item com muito valor, porque tem valor para outra pessoa, porque gera renda, porque dentro de uma cadeia de logística reversa, quando a gente fala de reciclagem, a gente está falando de pegar recursos, está falando de grana, e gerar mais grana com aquele material, porque eu não tenho que minerar, eu não tenho que tirar da natureza aquele material. Uma das profissões do futuro que estão previstas é mineração de aterro. Literalmente vai chegar num ponto que a gente vai começar a fazer recuperação de materiais que foram descartados pela sociedade. Porque os nossos recursos, eles são realmente escassos, eles são realmente limitados. Chega num ponto, mas o alumínio é eternamente reciclável. Sim, o alumínio é eternamente reciclável. Entretanto, para a fabricação de qualquer produto de alta qualidade de alumínio, você precisa da injeção de uma pequena quantidade de alumínio virgem. Então, vai chegar num ponto que a gente não vai mais conseguir utilizar a latinha para envasar produto, porque a gente não vai ter mais alumínio virgem disponível. Até por isso que a gente vê movimentações no mercado. Por que a gente está falando sobre logística reversa, reutilização, voltar a ter embalagens de vidro para envasar produtos? Por que a Heineken está com a meta global de até 2035 substituir 100% dos vasilhames de uso único por vasilhames retornáveis? Porque a galera pensa longe. Está chegando num ponto que envasar em alumínio que é descartável não vai ter mais viabilidade econômica. Nós não somos ONG, a gente não faz filantropia, sustentabilidade é negócio. A gente deixa um legado positivo para a sociedade, mas é negócio. Quando a gente faz gestão de resíduos altamente eficiente para um evento, a gente não está falando somente de uma devolutiva para a sociedade, mas a gente está falando de redução de custo. O meu custo hoje, por tonelada adequadamente destinada, é 40% menor do que o custo tradicional dentro da legalidade para aterro sanitário. Isso pagando diária de cooperativa, pagando o pátio de compostagem, pagando a destinação de tudo isso, a gente conseguiu, com esse projeto, passar do ponto de equilíbrio onde eu zeraria a conta e começar a ter economia financeira com a ação. Sem falar do que eu tenho de benefícios, porque hoje os patrocínios todos estão atrelados a ações de sustentabilidade. Então, a gente consegue bons patrocinadores porque a gente tem grandes ações de sustentabilidade. A gente tem grandes premiações. Então, por mais que seja bonito o Kalel vir aqui e falar, nossa, o impacto social, o impacto ambiental, entendam que não é somente caridade.
A gente está falando de perpetuidade, a gente está falando realmente de como que a gente consegue construir um racional onde o ser humano ele continue na face da Terra o máximo de tempo possível. Eu estou falando em continuar a ter uma boa qualidade de vida o máximo possível, porque a gente está vivendo um limiar muito perigoso. É o que você trouxe para a gente. Mudanças climáticas é inegável. É inegável. Se alguém falar que mudança climática não existe, eu vou embora aqui agora. Não tem como. A gente não está falando mais de reverter mudança climática, porque isso se tornou impossível. A própria ONU está mudando a percepção dela, já deixou muito claro que a gente não fala mais sobre mudança ou reversão do quadro de mudança climática, a gente fala sobre resiliência, o como que a gente se adequa às mudanças que não são mais reversíveis. Então, sim, quando eu falo de mudança climática, eu estou falando de escassez hídrica. Se eu tenho escassez hídrica, eu tenho escassez de condições para a produção de alimentos. Se eu tenho escassez de produção de alimentos, eu tenho aumento dos preços. Consequentemente, a gente vai parar de comer bem, a gente vai parar de beber bem, a gente vai parar de poder ficar curtindo, o mercado do entretenimento vai se ferrar porque a galera não tem grana para comprar arroz, vai ter grana para ver show? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, mesmo no mercado do entretenimento, a gente está falando de futuro. Quando a gente fala do nosso papel socioambiental, a gente está falando de um papel educativo. A gente quer mudar a sociedade porque a gente acredita numa nova sociedade. Uma nova sociedade muito mais justa, mas uma nova sociedade que perpetue mais tempo, que a gente possa continuar tendo o nosso negócio por mais tempo. Parece meio escroto, parece um pouco capitalista demais, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que essa é uma nova visão, é uma nova forma de organizar as coisas. Não é somente dinheiro, mas é continuar ganhando dinheiro por mais tempo. E não ganhar dinheiro à custa de qualquer coisa. Tem como fazer dinheiro sem ser à custa do pobre coitado do catador. Tem como ganhar dinheiro sem explorar o nosso trabalhador. Tem como ganhar dinheiro sem propagar violência contra a mulher. Tem como ganhar dinheiro se preocupando. E é isso que a gente tem mostrado, que a gente consegue, através do mercado do entretenimento, através de projetos como Na Praia, construir novos arranjos dentro dessa estrutura econômica que a gente vive. É um projeto extremamente rentável, é o projeto de entretenimento mais rentável do Centro-Oeste. E ele acontece fazendo tudo isso, arcando com todas essas contas. Então, a ideia, quando eu topo uma palestra dessa, é para concluir também esse nosso objetivo, essa nossa meta, de como que a gente constrói um ecossistema. Eu preciso de mais gente fazendo, eu preciso que mais eventos façam, porque aí eu tenho mais fornecedores, eu tenho mais tecnologia, eu tenho mais pessoas aptas a fazer isso. Não tem reserva de mercado, não tem segredo. A minha consultoria não quer esconder isso, muito pelo contrário. Eu quero mais gente no mercado, tem muita coisa. Que aí eu paro de fazer o beabá e eu começo a fazer aquilo que me agrada, que é processo de inovação. O como que eu penso em novas soluções, o como que eu construo novas coisas. Eu não quero ficar fazendo, não quero ter um profissional fazendo PGRS, tendo que se preocupar com isso. Eu quero que outras empresas, outros profissionais façam isso, para que eu não precise mais cuidar do operacional, que eu possa cuidar somente do estratégico. E aí entra na lógica, porque quando a gente fala de lixo zero, a gente está falando de construção de novas relações. Entender interdependências, entender o como nós estamos correlacionados, o como uma ação, como que a tua cagada influi em todo o resto. O como aquilo que você não quer mais, aquela meleca, está influindo na vida de pessoas. E o como que você está jogando grana fora. E o como que todo esse desarranjo, todo esse desequilíbrio, ele está construindo um modelo de negócio que não é sustentável. E aí, sustentabilidade parte daquela premissa que todo mundo conhece, que já é bem antiga, do tripézinho, social, ambiental e econômico. Não dá para andar desassociado. A gente não pode ser inocente a esse ponto. Porque a gente está falando de legado, a gente está falando de construção de novos modelos, a gente está falando de perpetuidade, a gente está falando realmente de uma lógica de permanência. O como que eu construo novas soluções. Porque se você fizer uma análise de futuros hoje, você entra em depressão. Você fala, cara, se eu estivesse me formando hoje, eu não sei, velho, eu ia estar com psicólogo não só uma vez por semana, mas umas 4. Eu ia estar desesperado. Porque
É muita informação, é muita coisa acontecendo, tem guerra de novo, a gente tem mudança climática ferrando tudo, a gente tem violência na sociedade, a gente tem um monte de coisas que está cada vez mais acentuado, mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de uma seara de oportunidades. Todo limiar, todo grande momento de ruptura, e a gente está entrando num momento de ruptura, que é ou faz-se agora, ou não se faz mais, não tem o que fazer. Mas tem muita coisa para fazer, então tem muita oportunidade. Tendo muita oportunidade, tem espaço para que vocês trabalhem, então não se desesperem, não quero ninguém aqui saindo daqui pirado falando que foi culpa do Kalel. Tem muita coisa legal para fazer, mas, ao mesmo tempo, só tem espaço para quem pensa diferente, para quem pensa em novos arranjos, porque o modelo tradicional está ruindo. Está ruindo. Está parando de dar dinheiro. A gente está vendo o colapso de várias empresas, está vendo várias empresas, várias multinacionais, migrando os seus modelos de negócio, porque eles são muito espertos e entendem que, se eles não migrarem, não tem futuro para eles. E é essa provocação que eu queria fazer para vocês. Podia estar aqui falando somente sobre resíduos, podia estar falando somente sobre lixo. Mas, cara, não é receita de bolo. Não é, eu tenho lixeiras legais, e as lixeiras legais resolvem alguns problemas. Se alguém quiser escanear, esse é um dos relatórios, acho que esse é o relatório de 2018. Eu tenho outros relatórios, aí vocês conseguem ter uma percepção um pouco maior de todas as ações que a gente faz, de todos os pilares, de ações das 17 ODS. Se alguém quiser outros relatórios mais atuais, me procura no Instagram, eu mando. A gente tem uma pasta pública com todo esse material para que vocês possam olhar também. Mas lixo zero, ele não é uma metodologia. Lixo zero é uma metaética. Lixo zero é compreender que a gente tem que mudar a nossa forma de se relacionar com aquilo que era um problema, entender que aquilo tem potencial de transformação. Aqui até 2019, então isso aqui é só um dash de KPIs, né? Então a gente tem um rol com quase 300 indicadores. Desses 300 indicadores, a gente elegeu 30 e poucos indicadores para serem KPIs, indicadores-chave de performance, e aí a gente vai divulgando isso. Então, desde quantas pessoas a gente atendeu no evento social, quanto de renda a gente gerou para a cooperativa naquela edição, quanto alimento foi arrecadado, vamos lá, na ODS 12, qual foi o nosso desvio de aterro, então, 95 contra 14, 97, qual que é o resíduo per capita? Eu estou aumentando, estou diminuindo esse número? Como que está funcionando? Como que eu posso tomar decisões estratégicas se eu não tenho os números, se eu não mensuro isso? Nossa pegada de carbono, qual é a economia financeira de material reutilizado, quanto eu pago de imposto? Então, literalmente, a partir de 2019, a gente decidiu mostrar para a sociedade que a gente estava devolvendo através de impostos, e ninguém mostra isso. A gente, às vezes, critica um puta de um projeto, mas não entende que só o alvará de uma área pública, às vezes, custa alguns milhões de reais. E aí a gente, quando começa a entender que mesmo projetos comerciais, mesmo projetos da iniciativa privada, eles são responsáveis por gerar legados positivos para a sociedade, a gente começa a se relacionar de uma forma diferente. E esse papel do ativista, que é contra, que não acredita, que é tudo ou nada, que é só social, só ambiental, não cabe mais, porque chegou num ponto que a ação ela tem que ser concreta e ela tem que ser inteligente, e a gente não faz mudança gritando de fora, a gente faz mudança dentro. A gente revoluciona as estruturas construindo novas estruturas, mas para isso você tem que entrar, para isso você tem que estar lá dentro. E aí por isso que eu falo que o evento é uma puta de uma plataforma, porque a gente recebe as pessoas de coração aberto para receberem conteúdos positivos. Cara, ninguém vai para um show preocupado que brigou com o namorado, preocupado com a conta de energia que vai pagar na sexta-feira. Você vai lá querendo saber de curtir, de beber, de ver o show da tua vida. Então, se eu pegar e botar uma galera que nem ONG ali na frente, panfletando, tipo, já ouviu falar da ararinha azul que está em extinção? Você vai ter uma quebra de ruptura da experiência. Mas se você desdobra um conteúdo positivo em toda a jornada, em toda a experiência, se todo o conteúdo que ela está consumindo, se literalmente no performance, no dançarino no palco, remete a uma ação de sustentabilidade, se um cartazinho, uma mensagem positiva no banheiro remete a uma ação, você começa a passar conteúdo de forma linear. Você consegue passar conteúdo que é realmente engajador e que consegue transformar. Temos pouquíssimo tempo. Algumas fotos dessa jornada.
Quando a gente saiu da pandemia, a gente decidiu que a gente queria fazer isso. A gente queria mostrar para as pessoas que lixo tem valor. E aí... Só que não podia ser de uma forma professoral. Eu não podia botar um outdoor lá, tipo assim, lixo tem valor, porque ninguém ia entender isso. A gente contratou um hall de artistas. Essa é uma das fotos. A gente tem várias outras, a gente tem várias ativações. A gente encheu o complexo de ativações feitas com materiais oriundos na praia anterior. Então, a gente selecionou as garrafinhas, a gente selecionou todo o material. Então, a gente construiu arte, parte da cenografia, utilizando lixo, entregando resultados muito legais, muito fantásticos. Algumas dessas peças estão lá até hoje, outras a gente armazenou, a gente reciclou, mas assim, a cada ano a gente pensa como que a gente faz uma intervenção artística para passar uma mensagem positiva. E olha só, isso aqui parece uma foto pequena, mas tem 4 metros de altura por 5,5 de largura, alguma coisa assim. Então, a gente está falando de uma peça enorme no meio do complexo. Eu poderia ter vendido para um patrocinador aquela área. Podia ter colocado uma marca. Preferimos fazer uma ativação artística para passar uma mensagem. É meio feinho, esse aqui é backstage. Lembra que eu falei para vocês que a gente não tem um ecossistema formado? A gente não tem profissionais formados, a gente também não tem cooperativas formadas. A cooperativa ela tem uma rotatividade gigantesca, então a gente bota um profissional para monitorar essa galera, mas a gente chegou na conclusão de que a gente tinha que ser muito visual. Então, eu vou na cooperativa, a gente constrói um paredão na cooperativa, a gente leva o resíduo, treina eles, paga pela mão de obra, porque não é só toma o material e rentabilize-se com o material. Não, a gente paga diária. Qual que é a diária da nossa equipe de limpeza? Beleza, é um trabalho similar à equipe de limpeza, vai ganhar a mesma diária para trabalhar, porque ele está prestando um serviço para a gente, ele está separando. Além de separar e receber essa diária, a gente doa todo o material reciclável separado para que ele tenha uma complementação da renda. Porque, poxa, o cara já tem baixa empregabilidade e ele está resolvendo o meu problema. Está resolvendo mesmo. Se não fosse esse cara, eu não tinha resolvido nada. É ele que botou a mão na meleca que a gente fez para resolver. Só que o cara é muito visual, né? Então ele precisava saber qual que é a embalagem compostável. Como que eu chego em 98% de desvio de aterro? Mudando toda a lógica. Como que eu mudo toda a lógica? Eu estou vendendo comida. O resto de comida tem que ir para a compostagem. Mas e a embalagem que recebe a comida? O que eu faço com ela? Ela não é reciclável, ou melhor, ela é reciclável, mas ela não tem potencial de reciclagem. Ninguém dá valor para esse material, ninguém compra, então ela não é reciclada. A gente fomentou a economia a ponto que 100% das embalagens que recebem alimentos na praia têm que ser compostáveis. E ser compostável não é ser biodegradável. Até porque biodegradabilidade é um conceito não regulamentado no Brasil. Então, tudo é biodegradável. Eu sou biodegradável. Essa cadeira é biodegradável. Plástico é biodegradável. O que muda? Escala temporal. Em 400 anos, nas condições adequadas, esse plástico ele vai voltar a ser orgânico. 400 anos. Enquanto não tiver regulamentação, tudo é biodegradável. Vocês vão lá no mercado e pegam um canudinho que está escrito biodegradável. Aquele canudo é biodegradável? Se eu não tenho um conceito regulamentado, ele é biodegradável. Ah, mas ele tem um aditivo que faz com que ele se degrade mais rápido. Não, ele fragmenta mais rápido e a gente entra na problemática do microplástico. Tanto é que esse aditivo, o D2W, ele é banido em quase todo mundo, mas no Brasil a gente ainda aceita. Literalmente, muitos países do mundo proibiram, porque ele atrapalha a reciclabilidade dos materiais. Quando eu coloco isso em polipropileno, ele baixa o valor do material, então ele reduz a qualidade para reciclagem. E quando eu engano as pessoas, elas pagam mais caro por uma coisa que não é, a gente está falando de uma questão ética. Então, todas essas embalagens, elas são feitas ou com bagaço de cana, ou com um bioplástico que a gente testou. E aí tem todo o cuidado, né? Literalmente, eu peguei as amostras de tudo isso, levei para o meu fornecedor de compostagem, montamos uma leira estática, isso ficou 3 meses compostando, para que eu chegasse depois, e a Iseco desse uma chancela. Hoje a gente tem um hall de fornecedores no Brasil que esse produto tem a minha chancela. Por quê? Eu testei esses produtos. E aí a gente usa esses produtos, vai tudo para a compostagem. Só que a cooperativa tinha que saber, né? Senão, eu não ia saber o que era aquilo. Os recicláveis, a mesma coisa. Algumas coisas óbvias. Porque o catador, normalmente, ele vai pela lei do mínimo esforço, máxima recompensa. O que paga mais? Latinha, papelão. E o copinho de PP? Vale 2 centavos o quilo.
Por que ele vai reciclar isso? No nosso caso, ele vai reciclar isso porque eu estou pagando pelo serviço dele, eu estou pagando para que ele separe. Porque se eu estivesse dando só o material, nem poderia cobrar isso. Não, o cara tem que rentabilizar com uma coisa que dá 2 centavos por quilo, não faz o menor sentido. A partir do momento que eu mudo a lógica, que a cooperativa não é um pobre coitado, mas é um fornecedor que foi qualificado, que tem um contrato, que presta um serviço, que eu dou as condições para ele, a nossa relação muda e eu consigo chegar nessas métricas. E aí, literalmente, ali o que eu tenho como não reciclável? Algumas coisas que aparecem. No caso, era um canudinho que tinha aparecido. A gente demorou 2 semanas para descobrir que era um dos operadores de bar que estava vendendo coco com canudo errado. Mas aí eu passei, literalmente, 11 semanas com um time de monitoramento ambiental fiscalizando a operação para que eu garantisse que, durante todo o evento, eu chegasse nessas métricas. Então, eu tenho um processo. Estou falando de lixo zero, mas, tecnicamente, eu tenho gestão de resíduos tradicional, eu tenho reciclagem tradicional, mas eu tenho monitoramento ambiental contínuo, eu tenho metrificação contínua, eu tenho desenvolvimento de novas metodologias, eu tenho fomentação de novos negócios, eu tenho toda a qualificação e avaliação de mercado para que eu consiga indicar os melhores fornecedores. Então, é muito mais do que simplesmente chegar com um manual técnico de gestão de resíduos lixo zero é isso, isso, isso e isso. Não. Cada projeto é um projeto, cada realidade é uma realidade, e todas elas de uma percepção de que a gente tem que construir novos modelos e novas realidades. A galera que realmente é heroína, que faz acontecer. E aí a gente entra numa questão que é bem interessante, eu prometo que eu estou acabando, porque o meu tempo já acabou, que é design de experiência. E aí, falando, como vocês são estudantes, falando de algumas sacadas que eu acabei demorando para aprender, é que quanto mais a gente se especializa, mais burro a gente fica. Às vezes a gente entra numa métrica de eu quero me especializar numa área muito específica. Pô, foi isso, eu me formei em engenharia, meu mestrado acabou ficando dentro da área ambiental, e eu saí do outro lado como um ótimo técnico. Fui estagiário do Hugo, o Hugo sabe que eu era um bom técnico na época de estagiário. Depois, fui trabalhar com monitoramento ambiental porque eu era um ótimo técnico. Mas aí eu tive que começar a desenvolver outras habilidades que a academia não me deu. Literalmente, as ferramentas que eu mais uso hoje são ferramentas de design de serviço. Entender realmente como que eu entrego experiências, como que eu faço jornadas do usuário, como que eu faço jornadas de produtos, coisas que, tecnicamente, eu não aprendi na academia, que eu tive que aprender fora. Tem um coeficiente artístico, tem um coeficiente de realmente conseguir construir essas novas visões. Então, todas essas outras habilidades, de entender que sustentabilidade não é um coeficiente, mas que ele toca realmente todas essas dimensões, que é uma coisa gigantesca. E, beleza, eu posso não ser especialista em cada uma delas, mas se eu for ignorante e achar que gestão de resíduos é somente uma aptidão em uma matéria que eu aprendi na faculdade de engenharia ambiental, você nunca vai ter sucesso no resultado. Você vai entregar um bom estudo, vai entregar um bom PGRS, mas você não vai entregar um projeto com premiação internacional como o maior projeto lixo zero do mundo, porque a gente teve que realmente entender várias coisas. As lixeiras, os residuários, eles são um exemplo. A cada ano a gente ia reinventando. A gente pegava o pessoal da arquitetura e da cenografia e desenhava uma lixeira diferente. Chegou num ponto que o negócio era até meio professoral. Essa foto não é muito boa, mas formatos diferentes, porque aí a gente começa a tentar entender, dentro do design de serviço, do design de produtos, como que eu faço a pessoa fazer o papel dela. Por que eu pago uma cooperativa? Porque nós não separamos, porque nós não colocamos no residuário correto. Se eu colocasse o orgânico no residuário orgânico, eu mandava direto para a parte de compostagem. Não, hoje tem que passar na mão da cooperativa para a cooperativa separar o orgânico para ir para a parte da compostagem. Isso é caro para a gente. Isso é caro para o planeta. A gente tem emissão de carbono, a gente tem desperdício de recursos que eu poderia estar usando em outras frentes. E aí a gente foi prototipando. Vocês vão ver, não sei se eu tenho outra foto, tenho. Isso aqui é ótimo. Cara, brinquedo de criança, formatos diferentes, alturas diferentes, tamanhos diferentes, cores diferentes. A gente foi, a cada ano a gente ia testando. Pô, se eu botar o orgânico circular, porque o objeto orgânico de maior proporção que eu tenho é o coco.
E aí eu boto os ícones disso, eu boto numa cor diferente, eu boto, que nem criança, para aprender mobilidade. E aí a gente vai prototipando, a cada ano e inventando um residuário diferente. Eu vou botar um porta-líquidos, um porta-bituca. E aí a gente foi testando. Sendo honesto com vocês para concluir a história, chegou num ponto que eu fiquei um pouco descrente com a inteligência humana. O dia que o cara ficou... Aí depois a gente mudou. Chegou num ponto que a gente mudou e botou o reciclável no maior volume, que era uma garrafinha. Era o formato de uma garrafa, não tem como o cara errar. Eu vi um cara 15 minutos tentando enfiar um coco dentro do símbolo da garrafa, até quebrar o compensado da lixeira e botar o coco ali dentro. E isso aqui do lado tinha um redondo para o coco. Aí, daquele ponto, cara, não é necessariamente uma falha do residuário. A gente continua sendo lúdico, mas a gente parou de prototipar tanto, porque a gente gastava muita grana prototipando residuários a cada ano. Então, a gente parou de prototipar isso e entendeu que, por enquanto, a gente tem que continuar pagando mais para a cooperativa, porque não era uma falha de design, é uma falha de educação. Então, como que a gente educa as pessoas? Então, não tenho resposta para isso ainda não chegamos, ainda é um problema. Mas são coisas que acontecem. A gente começou fazendo triagem dentro dos eventos, então a gente trazia a cooperativa para dentro do evento. Então, e aí, aqui, ó, antes do IoT que eu falei para vocês, eu esqueci de botar as fotos do IoT, que são bem legais. O pessoal escrevia na mão, olha o drama. Tinha um estagiário anotando o peso, aí depois botando isso numa planilha no Excel. Aí depois, isso é uma dor, né? Então a gente transformou isso em um sistema que pega o peso e joga na internet e acabou, tabulou, resolveu. Mas a gente ia trabalhando. Para vocês entenderem, de 200, às vezes 250 toneladas, a gente tinha esse limite para o rejeito, para os nossos 5%. Então eram 2 caçambinhas de 1 metro cúbico. Eu sabia que se tinha enchido mais de uma, eu tinha um problema. Então, a gente vai começando a ter umas sacadas para entender a operação. Chegou num ponto que a gente botava cadeado nelas, porque tinham pessoas da produção que sabotavam. Teve um dia que o peso foi lá em cima, eu mandei o caminhão voltar, a gente abriu o caminhão, e aí dentro tinha pedra, junto com papel higiênico. Alguém da produção tinha jogado pedra para sabotar o projeto, porque achavam que a sustentabilidade estava atrapalhando a produção. Então, pessoas que deveriam estar do nosso lado estavam sabotando. A gente tem vários coeficientes, várias problemáticas. Os orgânicos, eles saem do evento dentro de bombonas lacradas, herméticas, vão para o pátio de compostagem. Comunicação para o público, mesmo que seja simples, o público tem que entender o que está acontecendo. A gente tem que estar sempre comunicando. Como que a gente transformou lixo em novos produtos? Sacadas de design de experiência. Se vocês fizessem um PGRS de um evento hoje, decidissem que vocês são um evento lixo zero, consequentemente, a primeira coisa que vocês fariam seria eliminar o residuário de rejeito. A gente fez isso. Qual que era a problemática? Era um bando de engenheiro homem dentro de uma sala. Isso em 2017. Primeira semana, qual que foi o problema? Todos os banheiros femininos entupiram. Por quê? A regra, a gente desenvolveu um triturador para triturar o papel higiênico, para que o papel higiênico ele pudesse ir para a rede de esgoto. Então, a gente calculou, fez tudo bonitinho. O que estava entupindo, estava grudando na grade do triturador? Os absorventes. A gente tirou os residuários de dentro dos banheiros, porque o papel higiênico era para ser jogado no vaso, mas aquele monte de homens não tinha nem sensibilidade, muito menos uma ideia de sustentabilidade real. Olha só, a visão completamente errada de não analisar o todo, que não entendeu a necessidade daquele usuário. Depois disso, a gente pegou, e a gente tinha um estoque gigantesco de cartão, o sistema cashless, né? Você entrou no evento, você recarrega o cartão, a gente tinha cartões vencidos, a gente mandou triturar, fazer uma placa desse material e fazer lixeirinhas. E dentro dos banheiros femininos tinha lixeirinha exclusiva por absorvente. Então, a gente teve que entender o serviço, entender a necessidade do usuário para equacionar um problema que a gente achava, pô, é sério. Passou por uma galera de altíssimo gabarito. Além de mim, a gente tinha Chicão, que é um grande parceiro, que foi diretor de sustentabilidade da Rio+20. A gente tinha outros profissionais altamente gabaritados. A gente reviu esse plano milhares de vezes e a gente não viu esse defeito, porque a gente estava preso na nossa área de especialização, que naquele momento era gestão de resíduos. A gente não tinha visto o resto. A ideia do papel higiênico,
visitas guiadas para que o público possa conhecer o backstage, a ideia é que todo mundo possa aprender como que funciona, a lógica do reutilizável, então o copo, dentro do conceito calção, você deixa dinheiro, usa o copo, no final você devolve o copo e pega o dinheiro de volta. Tudo isso são ações educacionais. Eu precisava fazer isso? Não. Isso muda o meu número do lixo zero? Não. Isso aumenta a balança econômica do projeto? Não, mas isso tem um potencial revolucionário de a pessoa ser protagonista de uma ação de sustentabilidade. E aí a gente vai incentivando que as pessoas comecem a trazer seus copos, porque eu não quero vender copo, eu quero que a pessoa... Eu não quero ter essa dor de cabeça, eu não quero ter estoque de copo, eu quero que a pessoa leve o copo de casa. Leva o seu copo de casa, que eu tenho um problema a menos. Mensagens dentro das cozinhas. Então, todo mundo tem que entender as regras. Galera, 2h10, eu sei que vocês têm aula. A grande mensagem que eu queria trazer para vocês é que, sim, é possível. Não é uma questão somente utópica. Sustentabilidade, gestão de resíduos, lixo zero, é negócio. É possibilidade, é tendência, é futuro. A gente chegou na conclusão de que a gente vive um momento de limiar, de escassez, de guerra, e que a gente tem que mudar as nossas relações. Aqui está uma oportunidade ótima para novos profissionais. Então, fazer parte da tendência, ser vanguarda, é o que faz sentido hoje em dia. No mais, vai ser um prazer receber vocês nos nossos projetos, vai ser um prazer, em outros momentos, poder bater uma ideia, tomar uma cerveja. Aqui estão os meus contatos, manda um e-mail, manda um oi no Insta, fiquem à vontade para isso. Os meninos vão sortear uma cortesia, pode sortear 2 pares, para dias diferentes, para quem participou e aguentou até o final. E caso vocês queiram se juntar e fazer uma visita técnica num horário que não seja horário de evento, porque eu não vou conseguir receber vocês no horário de evento, vai ser um prazer receber uma turma para que eu mostre o backstage do Na Praia, mostre o backstage de outros eventos que eu esteja dirigindo também. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Então, gente, eu vou sortear aqui um número. Primeiramente, queria agradecer o Kalel. Foi incrível a palestra, é muito legal ver todo o impacto. E é um evento que acontece em Brasília, né? Então, muito legal isso. Deixa eu sortear aqui o número 74. Alguém? Não? Então, vamos sortear outro. 30? Você, parabéns. Sorteio mais um. Você tem mais um número, então vamos lá. 3. Foi? Boa. Eu vou pegar o contato de vocês. E quem não confirmou presença, é só confirmar no QR Code que está ali na porta, viu? Obrigada.